Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa Academia Teológica. Hoje nós temos uma Masterclass, sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui conosco. Eu sou o pastor Valmir Nascimento e hoje irei conduzir aqui esta Masterclass. Hoje a noite promete, queremos tratar de um assunto de alta relevância, estaremos falando sobre o desenvolvimento dos estudos teológicos, como aprimorar os seus estudos bíblicos e também teológicos, né? Quais são as dificuldades que você possui no desenvolvimento teológico para você adquirir maior maturidade nos seus estudos? O que está travando, o que está bloqueando o seu desempenho nesta área? Eu tenho certeza que você que está aqui conosco quer falar e quer aprender mais sobre esse assunto, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta noite. Muito bem, eu quero aqui deixar esse ambiente muito à vontade, muito livre para você participar. Pode deixar o seu comentário aqui no nosso bate-papo. Eu queria que você colocasse já aí de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, qualquer parte do Brasil ou também de fora do Brasil. Coloque aí, coloque seu nome, de onde você está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Eu quero pedir também para você que compartilhe o link dessa live com várias outras pessoas, com seus contatos, com seus amigos, com seus irmãos, para que também possa aprender sobre esse assunto. Olha, eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite abençoadora, queremos ser objetivos aqui, mas ao mesmo tempo trazer informações preciosas, históricas, que vão ajudar no seu desempenho. Então, aí nós já temos aí o Bruno Pires falando lá de Volta Redonda, estamos aqui ao vivo e é isso aí, vai deixando o seu comentário, porque nós vamos aqui aproveitar ao máximo o nosso tempo. Antes de nós começarmos aqui o nosso assunto, o nosso bate-papo, a Cida está falando ali de Belo Horizonte. Muito obrigado, Cida. Eu queria lembrar você que você tem que ficar até o final dessa nossa live, dessa nossa Masterclass, porque além do conteúdo que eu irei entregar aqui para você, eu estarei também sorteando, nós estaremos sorteando 2 livros, acompanha aí. O primeiro livro é esse daqui, Quem é o Espírito Santo? Uma caminhada com os apóstolos, livro do Amos Yong. Esse livro eu tenho a satisfação de ser o editor. Esse livro publicado pela editora Palavra Fiel, o primeiro livro publicado pelo Amos Yong aqui no Brasil. E a segunda obra que nós vamos sortear aqui hoje é esse daqui, O Poder Transformador da Graça, do Thomas Oden, um livraço também pela editora Palavras Fiel. Ambos os livros eu sou editor. Então, fique até o final. Você quer ganhar um desses livros? Então, coloque aí também. Queremos mandar um abraço aí para o Paulo, para a Marta, enfim. O Paulo está falando lá de Ipiaú, da Bahia. Muito obrigado pela sua participação. Então, fiquem até o final e já comecem a colocar aí, além de onde vocês são, qual livro vocês querem aqui ganhar no sorteio nesta noite. Quero lembrar a vocês que nós aqui vamos trazer alguns temas importantíssimos. Nós vamos falar hoje sobre mente teológica. Como desenvolver uma mente teológica? Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque você quer saber como desenvolver uma mente teológica. E nós vamos falar sobre isso, eu quero trazer essas informações para você, para que você cresça. O meu objetivo é que você seja um leitor mais efetivo da Bíblia, que você compreenda a teologia e faça com que você compreenda não somente a teologia e a Bíblia, mas isso te ajude também na sua aplicação como pregador, como ensinador da palavra. Eu tenho certeza, muitas pessoas têm grandes dificuldades para entender as Escrituras. Você tem essa dificuldade também? Existem algumas passagens que você não consegue compreender, e quando você vai pregar ou vai ensinar, daquele branco, você esquece tudo. Então, veja, como desenvolver uma mente teológica é o que nós vamos tratar aqui. Muito obrigado, Marcos Bueno, aqui de Cuiabá, né? Obrigado, Marcos, pela sua participação. Temos aqui Felipe Teixeira, lá de Portugal, a Shirley, também de Cuiabá. Nós temos aqui Luzia, também, que está conosco. Então, vamos lá, gente. Queremos aproveitar ao máximo e nos ajude aí também compartilhando o link desta live, dessa Masterclass. É a primeira Masterclass que nós realizamos
aqui na Academia Teológica. Nós já trouxemos muito conteúdo aqui para vocês, mas é a primeira vez que nós realizamos uma Masterclass, então você precisa ficar atento em tudo aquilo que eu vou dizer. Então, eu quero aqui já começar falando um pouco sobre a nossa proposta aqui nesta noite, que é a mente teológica. Mas, afinal, Valmir, o que é a mente teológica? O que é, pastor Valmir, a mente teológica? Nós vamos falar sobre isso. É exatamente isso que nós vamos falar. Mas eu queria dizer, antes de tudo, eu queria me apresentar. Talvez você não me conheça, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui no nosso canal, na Academia Teológica, e eu já quero pedir para você, deixe o seu like, nos ajude, porque deixando o seu like aqui, outras pessoas também receberão o link pelo YouTube e poderão participar, tá bom? Então, nos ajude nesse sentido. Então, talvez você esteja aqui pela primeira vez e talvez você não me conheça. Quem sou eu? Eu sou o pastor Valmir Nascimento. Com relação aos meus estudos, eu sou doutorando em Filosofia Política e Social, estou cursando aí o meu doutorado. Eu também sou bacharel e mestre em Teologia pelas faculdades Este, ali de São Leopoldo, uma faculdade reconhecidíssima de excelência aqui no Brasil. Eu também sou formado em Direito, com pós-graduação em Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa. Parte desses estudos foram realizados ali na Universidade de Coimbra, em Portugal, e parte também na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Daqui a pouco eu vou, inclusive, falar um pouco da minha história, trazer algumas fotos aí, só para que você possa me conhecer um pouco mais. Eu também sou vice-presidente acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é o IBDR. Eu sou autor e comentarista de lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu tenho vários livros publicados por lá e quero apresentar alguns para vocês, talvez você já conheça e talvez tenha lido. E se você já leu alguns dos meus livros, eu queria que você também deixasse aí no comentário. Eu também sou pastor da Assembleia de Deus, que fica em Cuiabá, onde presido o Conselho de Educação e Cultura. Eu sou escritor, conferencista e também pregador da palavra. Aqui estão algumas obras que Deus me deu o privilégio de publicar ao longo desses anos. Eu já tenho uma caminhada, uma trajetória na teologia, não somente de ensinador, de expositor das Sagradas Escrituras, mas também de escritor. Deus me deu o privilégio de escrever estas obras aí. Uma das mais conhecidas, essa daí, que é O Cristão e a Universidade, pela CPAD. E também publiquei A Razão da Nossa Esperança, que é um comentário da primeira e da segunda carta do apóstolo Pedro. Seguidores de Cristo, que aborda vários temas contemporâneos. Graça Preveniente, um tema, o primeiro livro a abordar esse assunto aqui no Brasil. Escrevi também o livro Entre a Fé e a Política e vários outros também que Deus me deu a graça de ter publicado. Então, eu tenho uma trajetória, são mais de 8 livros que eu tenho contribuído de alguma forma para a teologia, porque teologia é isso, envolve você aprender, envolve você ensinar, mas também escrever. Anote isso daí, daqui a pouco eu vou falar sobre este assunto. Você já leu alguns dos meus livros? Então deixa aí o seu comentário, por gentileza, você vai me ajudar. Veja só, eu apresentei um pouco de mim, eu queria lembrar aqui que em 2013, como eu disse, eu fiz uma pós-graduação em parceria com a Universidade de Mackenzie, aqui no Brasil, e parte dos estudos aconteceram ali em Oxford. Então, aqui na primeira foto, é uma grande universidade ali de Oxford. Na verdade, Oxford é uma cidade universitária, existem vários campos ali, né? Vários colleges, como eles falam, e aqui eu estou de frente de uma biblioteca bodleiana, uma das mais conhecidas no mundo todo. E aqui, onde eu estou aqui, talvez você já tenha ouvido falar sobre The Eagle and the Child. Talvez você não conhece esse nome, mas você vai se lembrar de um homem, de um autor, um grande pensador cristão chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis frequentava aqui este ambiente. E é interessante que em Oxford, ali nós temos vários pensadores e teólogos que passaram por ali. Inclusive o próprio C.S. Lewis estudou ali, e várias outros pensadores, como John Wesley. John Wesley também foi aluno da Universidade de Oxford. Então, foi uma grande satisfação
ter estado ali durante algum período para aprender mais, para poder ensinar. Então, a grande pergunta que eu quero fazer aqui para você nesta noite é: como estudar teologia e desenvolver uma mente teológica? Como é que você faz isso? Como se desenvolve uma mente teológica? E mente teológica aqui eu estou me referindo não somente a conceitos teóricos e abstratos da teologia, estou falando de aprendizado das escrituras sagradas, como eu leio mais adequadamente as sagradas escrituras, como que eu interpreto as sagradas escrituras e aplico e ensino para outras pessoas. Talvez você tenha essa intenção, mas tenha alguma dificuldade. Qual a sua dificuldade que você tem para estudar, para expor, para pregar e para ensinar a palavra de Deus? Se você tem algum tipo de dificuldade, pastor Valmir, eu travo quando eu vou ensinar, eu travo quando eu vou pregar, existe um bloqueio na minha mente, ou quando eu estou conversando com uma pessoa, aquilo que eu li, já eu não consigo mais recordar, não consigo explicar. Existem algumas passagens que eu não consigo expor para as pessoas. Então, eu quero te ajudar aqui a falar sobre isso. Como desenvolver uma mente teológica. É exatamente sobre isso que eu vou trazer, vou falar aqui nesta noite. Muito bem, mas para o desenvolvimento desta mente teológica, existem algumas dificuldades. E recentemente eu fiz aqui uma pesquisa, e uma pesquisa aleatória, mas isso nos dá alguns indicativos, algumas diretrizes com relação às dificuldades que as pessoas têm para estudar as escrituras, para explicar as escrituras e para pregar as escrituras. Essa é a razão pela qual nós temos, infelizmente, muitos púlpitos que são frágeis, pregações que não contribuem para a vida, para o crescimento espiritual das pessoas. Por quê? Porque existem deficiências que precisam ser sanadas. Mas quais são as dificuldades que as pessoas identificam em si mesmas em relação à pregação da palavra de Deus? Eu queria que você observasse aí, olha só, 52% das pessoas que responderam a este questionário que eu elaborei, disseram que falta tempo, ou seja, não tem tempo para ler a Bíblia, ler livros e por isso não conseguem estudar adequadamente. 52%. Ou seja, o problema é tempo. Agora, olha só que coisa interessante. Quais as suas dificuldades? Você também tem dificuldade de tempo? Falta tempo na sua vida? Nós vamos falar sobre isso. Outros falaram, 20% disseram que tem dificuldade de compreensão teológica. Compreensão teológica, ou seja, eu não compreendo aquele texto, eu não compreendo aquele tema teológico e por isso eu não consigo expor 20% das pessoas. Mas observe só, então, como é algo interessante. 8% disseram que tem dificuldade para entender a Bíblia, ou seja, não conseguem compreender algumas passagens. Isso é deficiência hermenêutica. Deficiência hermenêutica. E, por fim, 20% disse que tem dificuldades para estudar teologia ou a Bíblia porque falta livros de referência para o estudo. É o seu caso? Olha só que coisa interessante. Mais da metade disse que o seu problema está na falta de tempo. Eu queria que você colocasse aqui. A Cida está dizendo que o problema dela é memorizar. Aqui, um comentarista chamado Gemaz está dizendo que a dificuldade é de expor na frente das pessoas. De fato, este é um problema, uma dificuldade. Mas isso é sanado, Gemasa, através do quê? Através de uma mente teológica. Cida, também, a falta da memória é um problema de método do estudo. E é exatamente isso que nós estamos propondo aqui ao falarmos sobre mente teológica. Não é só ler aleatoriamente, não é ler muito, mas é ler adequadamente. Então, eu queria saber se você se identifica aqui com essas dificuldades para potencializar ainda mais os seus estudos, né? Aqui a Lourdes está falando que tem dificuldades em memorizar o texto. Se estas são as principais dificuldades que as pessoas têm no estudo teológico, e quando eu falo teológico, estou falando do estudo das escrituras, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, aplicar a Bíblia na vida das pessoas, tirar um princípio
prático da vida cristã para as pessoas, conseguir fazer um aconselhamento para a família. Você também tem essa dificuldade? Mas, aí eu falo para você o seguinte, o que os grandes teólogos faziam para ter uma mente teológica? Porque nós precisamos ser sábios, ok? Nós precisamos entender como esses grandes teólogos, eles desenvolveram uma mente teológica. Porque nós precisamos aprender não somente com o conteúdo que eles nos legaram, mas também com a forma como eles estudaram. E aqui nós temos 3 grandes homens, nós temos aqui Agostinho de Hipona, nós temos aqui Tomás de Aquino. Esses 2 homens aqui são, sem dúvida nenhuma, os 2 pensadores mais importantes da história da tradição cristã, da teologia, do estudo das Sagradas Escrituras. E, por fim, nós temos aqui Lutero, que foi o homem responsável, né, influenciado por Deus, inspirado por Deus, para começar o quê? Começar a reforma protestante. Então, como esses homens desenvolveram uma mente teológica? Como Agostinho pensava, como ele escrevia, como ele estudava? É exatamente isso que eu quero propor para vocês aqui nesta noite. Então, quais as dificuldades que você tem? Continue com isso aqui em mente. Muito bem. E eu quero ser bem objetivo, eu quero entregar algo para você sair daqui com informações para você conseguir aplicar. Eu disse lá os problemas e as dificuldades que algumas pessoas possuem para o estudo da teologia, o estudo das Sagradas Escrituras. Então, eu vou dar aqui já algumas pistas, e essas pistas foram extraídas exatamente da nossa história. Homens como Agostinho, como Tomás de Aquino, como Lutero, faziam exatamente isso. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu tenho falta de tempo, eu não consigo estudar porque eu não tenho um tempo adequado para o estudo das Sagradas Escrituras. A pista e a recomendação que nós teremos para você, isso envolve o quê? Gestão e priorização do teu tempo. Quando você diz assim, olha, eu não tenho tempo para alguma coisa, você simplesmente está dizendo, eu não priorizei aqui. Os grandes homens do passado, estudiosos das Sagradas Escrituras, o que eles faziam? Eles tinham as mesmas 24 horas que você tem para viver um dia. Mas qual era o diferencial deles? Eles tinham um diferencial de priorizar algo e investir naquilo. Então, a falta do tempo se resolve com gestão e priorização. É claro que tem muito mais do que isso. Porque não uma pessoa pode dedicar 5 horas a alguma coisa, mas não usar adequadamente aquele tempo. Dificuldade de compreensão teológica. Alguém disse aqui, ó, olha, a Dulcileide disse, olha, eu tenho dificuldade de entender o texto. O Rodrigo disse aqui, olha, eu tenho dificuldade de memória, eu fico nervoso, eu não consigo mais pregar. Para isso, eu queria dizer, como se resolve esse problema? É um estudo, é a mentoria e a especialização. Ou seja, tem que ter um estudo, mas não de quantidade, de qualidade. Aqui eu quero te trazer esta receita. Muitas pessoas querem estudar tudo ao mesmo tempo, mas o estudo ele precisa vir acompanhado de mentoria. O que é mentoria? Você precisa ter um direcionamento para os seus estudos. Terceiro, dificuldade para entender a Bíblia. Ou seja, eu não consigo compreender. Então, você precisa ler, mas você precisa de orientação. Você precisa de princípios hermenêuticos bem identificados para você ler uma passagem das Escrituras e entender. Olha só uma passagem que geralmente é entendida de maneira equivocada. Quando Paulo diz assim, para os seus leitores, né? Quando ele expressa dizendo que a letra mata e o espírito vivifica. Muitas pessoas entendem que ali Paulo está se referindo à letra do conhecimento e nós sabemos que não tem nada a ver com isso, ali é letra da lei. Então, precisa ter uma leitura orientada. E, por fim, falta de livros. Com relação a essa dificuldade, qual que é a orientação? É a priorização de alguns livros, você precisa priorizar, não é a quantidade de livros, é a qualidade. Mas, pastor Valmir, quais livros eu preciso ler? Aqui está o segredo, você precisa ter indicações de boas obras. Em vez de você comprar 100 obras sem referência, é melhor você comprar 5 direcionadas para uma finalidade.
Perceba que todos esses problemas, das dificuldades que as pessoas têm para desenvolver uma mente teológica, está à nossa disposição e nós podemos canalizar para isso. Um abraço aqui para o José Augusto, aí de Belém do Pará, Francinaldo, ali em São Paulo. Então, vejam, e quais são os requisitos de uma mente teológica? Já que eu dei aqui algumas pistas, algumas orientações. Primeiro, você precisa de um método adequado, ou seja, não é só conteúdo, você precisa de um método de estudo. Esses homens do passado tinham um método. Segundo, tempo de qualidade. E terceiro, direção e diálogo. Olha que coisa interessante. Qual a sua dificuldade? Ah, eu não consigo compreender. Você precisa de um método. Isso vai dar ordenação nos seus estudos. Ah, eu não tenho tempo. Então, você precisa saber investir em um tempo e utilizar esse tempo com sabedoria, que seja um tempo adequado. Não é a quantidade, é a qualidade do seu tempo. Se você investir 1 hora que seja por dia para a leitura da Bíblia, direcionada, sistematizada, você vai ver o ganho que você tem ao final de um ano. Mas para isso você precisa também de direção e diálogo, você precisa estar num ambiente, você precisa conversar com outras pessoas, você precisa de pessoas que te direcionem, que tenham uma curadoria em relação a livros. Por exemplo, Valmir, Pastor Valmir, eu não sei qual livro eu vou estudar sobre teologia sistemática. Como eu tenho mais experiência, eu vou indicar o livro a você. Pastor Valmir, qual livro de hermenêutica para eu começar bem? Eu vou indicar um livro apropriado para o quê? Para aquele nível que você tem naquele momento. Você está entendendo? Então, perceba, aqui é uma questão de método. Óbvio, né? Veja que coisa interessante. Ter a mente teológica envolve ter fluência. Envolve ter fluência. Olha como nós podemos aprender com o cotidiano. Como que uma pessoa precisa estudar para ter fluência em outro idioma, no inglês, por exemplo? Os professores indicam 4 práticas, que é ler, ouvir, escrever e falar. É reading, listening, writing e speaking. Ou seja, é ler, é ouvir, é escrever e falar. Então, a pessoa precisa ler, é preciso ouvir, ela precisa escrever e ela precisa falar. Porque fazendo tudo isso constantemente, ela vai ter fluência naquele idioma. E a mesma coisa acontece com a teologia. A mesma coisa acontece com a teologia. Você precisa ter leitura, mas é uma leitura inteligente, direcionada. Segundo, você precisa saber ouvir. É uma escuta atenta e seletiva. Existe muito conteúdo na internet, mas o que é mais adequado para você? Terceiro, você precisa escrever através dos seus textos, podem ser artigos e podem ser também sermões bem escritos, você aprende com isso. E por fim, não, em quarto lugar, falar, oratória. Você precisa falar, porque falando você aprende também. E alguém disse aqui, mas eu travo, eu bloqueio. Você também bloqueia quando vai falar? Deixa o seu comentário aqui, eu queria te conhecer. Então, veja, o problema na oratória, o problema na fala, se resolve com a leitura, com a escrita, por exemplo. E, por fim, assistir. É uma forma de você aprender. Mas hoje se fala muito no seamless learning. O que é isso? É o aprendizado sem costura. Você aprende na igreja, numa terça-feira, numa escola dominical, você aprende na faculdade, mas você aprende também em outros ambientes. Então, a sua fluência teológica não vem só de uma ação, é um conjunto de ações que você desenvolve a sua mente, lendo, ouvindo, escrevendo, falando e assistindo. Aí alguém me pergunta assim, mas, pastor Valmir, muitos me fazem essa pergunta, como eu consigo unir todos esses elementos? E, de fato, esta é a pergunta que muitas pessoas me fazem. Alguém aqui pediu para que eu indicasse um livro de teologia, o José Augusto. As pessoas me dizem, Valmir, como que eu aproveito o meu tempo? Como que eu desenvolvi uma boa teologia? Quais pessoas eu ouço? E foi pensando nisso, nessas dificuldades, ao longo desses anos, pregando, ensinando, dando aulas presencialmente, virtualmente, escrevendo livros e tendo esse contato com pessoas do Brasil todo, foi que há algum tempo nós desenvolvemos aqui a nossa Academia Teológica. A Academia Teológica visa exatamente
trazer esse conteúdo de maneira sistematizada, ordenada, com um método específico. E o que é a Academia Teológica? A Academia Teológica é um ambiente virtual, é uma escola virtual em que nós pegamos esse método, essas dificuldades, e colocamos aqui em forma de método e também com conteúdo, com vários cursos à disposição das pessoas que tiverem interesse. Gente, e a nossa plataforma está excepcional. Tenho certeza que, se você conhecer, você vai ser abençoado. Eu sou uma pessoa que sou muito exigente com relação à qualidade. Nós elaboramos uma coisa aqui que você certamente vai gostar. E eu queria até aqui apresentar a você, olha só como ficou a nossa plataforma. Eu quero só para você entender como ficou a nossa plataforma aqui, só para você sentir um gostinho. Como que nós desenvolvemos essa plataforma? Aqui, nós colocamos todo o nosso conteúdo nesta plataforma. Então, aqui está a Academia Teológica, nós temos cursos que já lançamos, olha só, autores reconhecidos aqui no Brasil, cursos específicos. Você tem dificuldade para entender teologia pentecostal? Aqui nós temos um curso já disponível com o Gutierre Siqueira, uma das maiores referências no Brasil em teologia pentecostal. Você tem dificuldade em entender a teologia da salvação? Então, nós temos aqui o curso Arminianismo com o pastor Silas Daniel. Introdução apologética, um tema importantíssimo, eu ministro esse tema. Verdadeiro pentecostalismo, introdução ao estudo da teologia. Então, nós temos já cursos que já estão lançados aqui. Olha só que como a nossa plataforma, ele lembra muito a Netflix. E todas as pessoas que acessam, mostra aqui quais são os cursos mais assistidos, as aulas mais assistidas aqui, inclusive. Aqui nós temos os próximos lançamentos: teologia pública, hermenêutica, o cristão universidade, igreja e política, princípios de liderança. E além disso, gente, nós vamos disponibilizar aqui um curso básico, a série Carismata, ou seja, é um curso básico em teologia, tratando dos principais pontos da teologia cristã, mas em uma perspectiva pentecostal e carismática, ou seja, acredita na atualidade dos dons. Existem muitas pessoas que estão buscando referencial em outras tradições que não são a nossa tradição. E aqui na academia nós disponibilizamos isso. Mas tem mais, gente. Olha só, ele lembra o que você tinha começado a assistir. Nós colocamos à disposição todos os nossos podcasts. Nós temos aqui, ó, um podcast com José Gonçalves, pastor Zé Gomes, você deve conhecer, conhece certamente. Nós temos aqui o Hernandes Dias Lopes, entrevista em estúdio, temas de academia, como o Rony Hubert falando sobre psicologia, pastor Gesiel Costa sobre a história da Assembleia de Deus, e tem mais, gente. Se você não quer num dia assistir uma aula completa, você pode também pegar as doses rápidas de sabedoria. Você acessa aqui, olha, e você vai ter 5 a 10 minutos com o tema com o pastor Hernandes Dias Lopes, são cortes que nós fizemos, poder e erudição. Aqui, aquilo que eu disse, você precisa ler, mas ler corretamente. Aqui nós temos várias entrevistas com indicações. Alguém me fez uma pergunta: pastor, me indica um livro de teologia sistemática. Eu fiz uma entrevista com o pastor Rodrigo Orsino, assistindo essa entrevista aqui, eu deixei para você, nós deixamos para você 5 indicações certeiras que você vai aprender sobre esse assunto. 5 livros, você não vai perder tempo, você vai diretamente neles. Aqui está o pastor Carlos Augusto Vailate, Gutierre Siqueira, além dos nossos fóruns e também os nossos webinários. Então, gente, aqui e mais, cada um desses cursos, eu queria que você preste atenção, cada um desses cursos tem o seu certificado, e o certificado é lindo. Cada curso que você faz aqui gera um certificado para você. Olha só, por exemplo, aqui, esse caso. Então, o certificado, quando você termina o curso, ele já vai sair para você aqui. Olha só o certificado, olha aqui, ó, já sai o certificado com a quantidade de horas e tudo mais. Então, gostou, gente? Então, esta é a nossa Academia Teológica.
É um site bem intuitivo, muito fácil de usar, é muito fácil de usar mesmo, e que vai te agregar bastante no seu conhecimento. Essa é a nossa Academia Teológica. Mas, pastor Valmir, como que eu faço para me inscrever nesta Academia Teológica? Então, eu quero também aqui apresentar a você que nós estamos agora nesse lançamento da nossa Academia Teológica com um plano exclusivo, especial para você, né? E eu quero aqui que você conheça o nosso plano. Então, qual que é o nosso plano que nós temos aqui à sua disposição? Aqui está. Nós estamos nesse lançamento, preço exclusivo da nossa Academia Teológica. Você pode acessar pelo desktop, pelo seu smartphone. E nós temos 2 planos. Quais são esses planos? Nós temos um plano anual premium, pelo valor de R$ 49,70 mensal. É um plano anual premium. Você tem acesso a todo o conteúdo da nossa Academia Teológica, tudo. Todos os cursos que estão lançados, nós já temos 5 cursos, todos os nossos podcasts, e também tem direito aos cortes que nós fizemos dos podcasts, as nossas entrevistas, as indicações de livros, e também um curso de teologia básico, é isso mesmo, gente, por R$ 49,70 mensal. Então, esse é o nosso premium, é você investir na sua mente teológica. Por quê, gente? Porque, como eu disse, uma mente teológica não é estudo isolado. Aqui você tem tudo para formar. Você tem um ambiente adequado, você tem conselhos, e eu quero lembrar isso para você, no plano anual premium, eu estarei trazendo aulas reiteradas da mente teológica, ou seja, aquilo que eu comecei a falar nessa aula de hoje, de um curto espaço de tempo, eu vou prosseguir. Quais leituras, como ler, como explicar, como falar, tudo aquilo que nós falamos ali. Porque para ter ênfase, você precisa ler bem, escrever bem, falar bem e escutar bem. Então, é isso que nós vamos falar ali. Então, esse é o nosso plano premium. Acesso a todo o conteúdo, certificado e também o nosso curso básico. E também, aí nós temos um segundo plano, que é o plano essencial básico, R$ 34,70. Preste atenção nisso. Esse valor é somente pelos próximos 7 dias. Depois, esse valor, ele volta ao preço originário. Agora está tendo um desconto de quase 30%. Então, aproveita. Esse plano essencial básico são alguns cursos que estão disponíveis. Você terá acesso a 5 cursos que nós já lançamos ali, tá bom? Você não tem acesso nesse plano básico ao curso de teologia básica, mas o anual prêmio você tem acesso. Beleza, gente? Eu quero trazer aqui para você agora, nós vamos fazer o nosso sorteio. Vamos para o sorteio nesse momento. Eu queria que você, que está aqui até esse momento, quem quer aqui ganhar um livro? Se você quer ganhar um livro, deixe aqui. Mas antes disso, como que você acessa esse plano? Eu vou deixar aqui o link para você escolher um desses planos. Nós vamos deixar aqui no bate-papo. O que você achou de tudo isso daí? É legal, né? Então, é um conteúdo, é método, indicações de obras e tudo mais. Então, eu vou deixar o link aqui no bate-papo para você acessar a nossa página e escolher um dos seus planos. Mas nós já vamos agora para o sorteio do livro. Então, eu disse que nós vamos sortear 2 livros. Quem quer ganhar um livro aí? Deixa aí o seu nome já. A Maria Aparecida disse que quer ganhar um livro. Quem quer ganhar um livro aí, hein? Quer ganhar um livro? Quer ganhar um livro? Então, vamos para o sorteio nesse momento. Nós vamos para um sorteio. O primeiro livro que nós vamos sortear é o livro Quem é o Espírito Santo? Uma caminhada com os apóstolos. Uma caminhada com os apóstolos. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o primeiro. Aqui, o José Augusto está pedindo o link. Vamos colocar o link aqui. Por gentileza, o link aqui, o link para fazer a inscrição. Alguém está pedindo. Então, vamos lá. Coloque o link aqui, por favor. Aqui, ó, já está. Ó. O link já está aí na tela, gente. O link já está na tela. E você acessa aqui no nosso bate-papo também. Tá ok? Aí estão os 2 planos lá, e eu volto a dizer, somente 7 dias, somente 7 dias, depois o valor volta ao normal. Você quer um curso básico, quer todos os cursos, quer aprender comigo, apologética, com o pastor Silas Daniel. O pastor Silas Daniel pegou todo o conteúdo dele, do livro, e colocou aqui, viu, gente?
Só o livro hoje é quase R$100. Só um curso do Gutierrez Fernandes Siqueira é quase R$200. Então, aqui é um pacote completo com curso básico e também com uma mentoria com aulas constantes para você. E o nosso curso básico tem também o material apostilado. Vamos para o sorteio. Quem é o primeiro ganhador? Nós vamos pegar aí a partir das pessoas que estão participando. A nossa produção aqui já está fazendo a identificação, né? Nós já vamos... já vou pegar aqui, não saia daí, porque talvez você possa ser o ganhador. Vamos lá. Vou pedir aqui para a nossa produção sortear o primeiro livro. O primeiro livro já vai ser sorteado. Enquanto isso, nós estamos colocando o link, né? Estamos colocando o link. Vamos lá, está saindo, está rodando aqui. Você pode ganhar um livro do pastor Amos Yong, né? Pentecostal. Já vai sair o primeiro nome. Bruno Pires da Rocha é o primeiro sorteado. Bruno Pires da Rocha. Bruno, deixe para nós o seu comentário com o seu endereço para nós encaminharmos para você este livro, tá bom? Então, você é o primeiro sorteado aqui da noite. Parabéns, Bruno Pires. Eu me lembro, o Bruno participou desde o início, então levou esse livro aqui, que é o livro Quem é o Espírito Santo? Uma caminhada com os apóstolos. Então, Bruno, deixe aí o seu endereço para nós encaminharmos. Ou entre em contato, vou deixar o e-mail também para você mandar para nós, se não quiser deixar o endereço aqui, tá bom? Eu sei, tem muita gente querendo aqui ganhar. Opa, tem gente querendo ganhar livro aqui. Vamos para o segundo sorteio, o Poder Transformador da Graça. O Poder Transformador da Graça, de Thomas Oden. Vamos para o segundo livro da noite. O segundo livro da noite para o segundo ganhador. Segundo ganhador. Então, gente, lembrando que para ter uma mente teológica precisa de boa literatura, de boa leitura, leitura recomendada, leitura produtiva, leitura eficiente, e esses dois livros aqui estão nessa categoria. Vamos lá? Segundo nome, já a nossa produção já vai mandar aqui, já está rodando, isso, já veio o nome aí. Enquanto isso, clique no nosso link aí, academiateologica.online, para acessar os nossos planos. Será uma grande satisfação ter vocês. Eu serei o professor, eu sou o coordenador da academia, estarei junto, participando. Eu queria lembrar também que a nossa Academia Teológica tem um sistema, que é um sistema bem atual, vocês viram lá, ele lembra os principais vídeos que estão sendo apreciados, e também existe também gamificação e uma verdadeira rede de conexão dos alunos ali. O segundo sortudo aqui da noite é o Paulo Cícero. Parabéns, Paulo, você vai levar o livro aqui, O Poder Transformador da Graça. O Poder Transformador da Graça. Então, da mesma forma, também deixe-nos aí o seu endereço, ou mande no nosso e-mail, pedir para a nossa produção deixar o nosso e-mail, academia.tel.br@gmail, academia.tel.br@gmail.com. Mande-nos o seu endereço, ok? Então, assim, nós chegamos aqui ao final dos sorteios dos dois livros, e se você não foi sorteado e quer esses livros, você pode também adquirir essas obras no site da editora Palavra Fiel, e eu sou um dos editores da Palavra Fiel, ou então acessar o site da Amazon, que esses livros também estão ali disponíveis. Gente, é isso. Nós vamos chegando aqui ao final da nossa Masterclass. Lembrando, então, que a inscrição na nossa Academia Teológica é pelo prazo aí de 7 dias somente. Esse preço é um preço especial. Será uma grande alegria ter você aí como o nosso participante. Você que tem dificuldade para ensinar, pregar, entender a Bíblia, as Sagradas Escrituras e temas teológicos, aí está, portanto, uma proposta baseada na minha experiência como professor, como educador, como pregador da Palavra de Deus, considerando as perguntas que geralmente me fazem. Nós colocamos todo esse conteúdo nessa plataforma intuitiva, moderna, contemporânea, para você ser um estudante, né? Aproveitar o seu tempo melhor para crescer na graça e no conhecimento. É isso, gente, nós vamos ficando por aqui. Que Deus continue
abençoando a sua vida. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estiveram conosco. Está aqui JP Santos, Davi Alóquio, José Augusto, Lourdes, enfim, Paulo Cícero. Parabéns, Paulo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, gente.